Para você que se encontra aí do outro lado da telinha, um grande beijo, um grande abraço e um afago maravilhoso. Tava com saudade de vocês, mas é isso, podcast NHS, né? O único podcast NHS do Brasil, tá? Tá aqui de volta para a gente bater um papo, continuar a nossa sequência de entrevistas, falando sobre empreendedorismo, falando sobre motivação, né? Dentre tantos outros assuntos que irão passar por aqui. E um dos temas que eu quero trazer bastante aqui no podcast NHS é o tema saúde, né? E claro que dentro da saúde a gente vai abranger os mais diversos assuntos possíveis, né? Mental, físico, enfim, tem diversas coisas para a gente conversar e por isso, né, a gente já tem esse retorno aí no nosso terceiro episódio do podcast NHS, justamente voltado para essa área, a área de saúde. Por quê? Porque eu estou recebendo aqui no estúdio uma pessoa fantástica, né, de um coração maravilhoso e que sabe unir, né, essa boa pessoa que ela é, a profissão que ela exerce, que é a profissão de fisioterapia, que é uma profissão que ajuda tanta gente, né, a se recuperar. E através da fisioterapia, né, de tudo que envolve dentro dela, né, tem um lado psicológico também, que muitas vezes, não só da área de fisioterapia, mas de tantos, né, outros setores da medicina se tornam psicólogos também, coaches também, né, ajuda os pacientes naquela troca de conversa. Então eu estou muito feliz em receber aqui a Laila Caline, fisioterapeuta, formada há 12 anos, né, ela que atende tanto particular, como atende no interior também, e tem uma veiazinha empreendedora que está surgindo aí devagarinho e ela está passo a passo começando a desenvolver também. Então, Laila, que prazer, que maravilha poder recebê-la aqui no podcast NHS para a gente bater um papo aí sobre sua carreira, sobre você, enfim, a importância da fisioterapia, né, na vida das pessoas e também uma veiazinha empreendedora que está surgindo. Tudo bem, minha querida? Quem sabe, né? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Agradeço demais os elogios. Fico muito grata pelo convite. Olha, a Laila, gente, ela particularmente, ela vem fazendo um trabalho comigo há um tempo, né? Então eu vou resumir aqui. Eu tenho uma osteonecrose na cabeça femoral e dói demais. E a gente está em 2025, né? Eu descobri essa doença em 2018 e eu convivo com ela há muito tempo. E hoje eu sinto dores, né, muito fortes, mas ela foi uma das pessoas que sempre me incentivou, bicho, vamos fazer pilates, vamos fazer fisioterapia, vamos voltar a fazer exercício e tal. Enfim, e tudo está caminhando muito bem, eu estou melhorando bastante. E aí eu quis trazer a Laila aqui para que ela pudesse passar a experiência dela com tantos pacientes, para que quem está aí do outro lado da telinha, que tiver com algum tipo de situação, possa também abrir a mente para dizer, poxa, se eu fizer um tratamento legal, eu posso me recuperar. Então, Laila, antes da gente entrar num fato específico da fisioterapia, eu queria que você falasse um pouco sobre você. A Laila, quem é a Laila, de onde ela veio, do que ela gosta... Enfim, porque ela chegou na fisioterapia, dá um raio-x aí da Laila. Então, a Laila, como o Rodrigo já me apresentou, sou formada há 12 anos, tenho 2 filhos maravilhosos e o amor pela fisioterapia surgiu enquanto eu ainda estudava no ensino médio. Então, assim, na verdade eu fiquei em dúvida entre a fisioterapia e a arquitetura. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Gosto demais, né? Nada a ver, mas assim, eu optei pela fisioterapia pelo fato do cuidado. Porque eu acredito que a fisioterapia ele tem um toque humano que é diferente. A gente realmente toca, a gente realmente se envolve com o paciente, quando a gente realmente ama aquela profissão, né? Então, assim, passei na faculdade, ainda na escola, no meio do ano, fiz uma prova, passei. Então, eu vi que ali realmente era o meu destino, que eu precisava seguir aquilo. Não me arrependi, é maravilhoso, eu amo o que eu faço. Eu sempre digo que o meu diferencial é por amar a minha profissão. Não é fácil. É muita luta, é muita batalha, é muita correria, você sabe bem Sim. disso.
Mas, assim, eu amo estar em contato com as pessoas, eu amo ver que o meu trabalho, ele está fazendo diferença, ele está fazendo sentido. E por mais de eu ser fisioterapeuta e não psicóloga, mas a gente sempre precisa realmente ter esse toque, a gente precisa entender o que aquele paciente realmente está necessitando daquele dia. Se é um abraço, se é uma conversa, se é realmente a fisioterapia, uma liberação, uma ventosa, um exercício. Então, assim, você mais do que ninguém sabe, né? Como a gente consegue estar vivenciando a cada sessão. Tratando o indivíduo, como ser humano, ao invés de estar generalizando. Então, um pouco da Laila é isso. Laila, quando você fala assim, a gente precisa, quando vai fazer a fisioterapia, nós precisamos entender, né, ou você precisa entender, na verdade, o que aquele indivíduo quer naquele momento. Né? Às vezes ele precisa de um tratamento forte, intensivo, né, voltado mesmo à fisioterapia, às vezes ele precisa de um abraço. Como é que você distingue isso? Como é que você consegue enxergar essas nuances para poder atendê-lo naquele momento? Assim, com o passar do tempo na fisioterapia, a gente vai aprendendo a entender o comportamento humano. Eu vou trazer um pouco para... Só um parênteses. Então, além da fisioterapia, você também estuda a questão de psicologia? Tem esse trabalho na faculdade e fora dele também, não? A gente, na faculdade, a gente pega um pouco dessa questão, mas, assim, no dia a dia, a gente vai entendendo, a gente vai pesquisando e a gente vai realmente conhecendo o ser humano. Quando a gente faz uma avaliação no paciente, a gente tem as perguntas que a gente faz da parte física e da parte emocional também, porque a gente precisa entender o que aquela doença está trazendo para o paciente. Um exemplo, um paciente que teve um AVC, né? Todo mundo sabe que é um acidente vascular. Mas o que aquele AVC proporcionou para o paciente? Ele está com a hemiparesia, ele está com dificuldade na fala. O que ele trouxe? Então, assim, vou trazer um pouco para o interior, porque temos muitos pacientes com AVC lá. Às vezes aquele paciente ele está tão debilitado, ele está tão triste por estar naquela cama, que às vezes ele não quer que a gente pegue, por exemplo, um braço dele e vá fazer o movimento por ele. Às vezes eu simplesmente boto o paciente numa cadeira de rodas e vou olhar o mar. E quando ele vai olhar o mar, ele sorri, ele chora, porque ele está há tanto tempo na cama, ele está há tanto tempo num quarto isolado, que o simples fato humano de tirar ele daquele local, daquela cama, que para ele, entre aspas, é uma prisão, e levar para respirar um ar fresco já é diferente. Então, aqui em Maceió, por exemplo, tem os meus pacientes particulares, da parte de ortopedia, da parte de AVC, temos a sua questão. Sim. Então, assim, é como eu digo, a gente vê o paciente como um individual, um indivíduo humano. É sempre o que eu busco para fazer na minha vida. Isso é interessante, Lália, porque, assim, no caso, eu tenho 43 anos, né? E você atende pessoas novas e também atende muito a classe mais idosa. Isso. E são situações diferentes de se enxergar, de vontade de viver, de propósito, do que quer atingir. Enfim, isso também é muito importante você estar ligada, né? Muito, muito importante. Paciente idoso, geralmente, a gente precisa trabalhar mais a parte de equilíbrio, confiança e promover a independência dele. Porque, assim, quando a gente nasce, a gente é bebê, a gente tem que aprender a caminhar, a gente tem que aprender a falar, tudo no seu tempo. Quando a gente vai, entre aspas, regredindo, digamos assim, envelhecendo, que não é uma regressão envelhecer, hoje em dia é algo esplêndido, né, no tempo que a gente vive. Então, assim, ele precisa se readaptar àquela condição. Imagine você crescer, aprender a andar e, de repente, você ter que reaprender a andar para não estar dependendo 100% das pessoas. Então, assim, a gente precisa estar trabalhando cada classe, cada indivíduo, cada idade de forma diferente. Não é porque você tem uma osteonecrose, um exemplo, eu vou ter também que a osteonecrose vai causar a mesma coisa para você e para mim. Não, é preciso entender o que está causando em cada indivíduo para a gente tratar um protocolo diferente. Falando em si da fisioterapia como um todo, né? Eu me confundo o tempo inteiro, inclusive a gente brinca bastante e tal. Por exemplo, o Pilates foi uma coisa que transformou a minha vida, porque eu não conseguia mais caminhar, né, sem mancar, e a gente fez um tempo Pilates e aí voltou agora, né, e realmente mudou completamente a minha vida. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre o Pilates, né, a importância dele na recuperação de alguém ou na preparação para algo. Eu não sei se o Pilates é só para recuperar, você pode tirar essa dúvida, eu acho que não só minha, mas de algumas pessoas também. O Pilates ele serve só para recuperação, o Pilates ele serve para
para melhoria de algum esporte, enfim, o Pilates, como é que você explicaria o Pilates? Não, o Pilates, ele para muita gente, ele era uma atividade física, digamos assim, banal. Muita gente acreditava que o Pilates não servia para nada. Frescura. Isso. Mas assim, o Pilates ele não é só para tratamento, ele é para prevenção e tratamento. Então, assim, o Pilates ele foi criado acreditando que a gente tem um centro de força no nosso corpo, que está entre os 2 ombros e os 2 quadris, que a gente chama de core. Então, assim, a gente fortalece essa região para que os membros, que são os braços e as pernas, eles possam se movimentar de forma mais livre. Então, assim, todo o centro de força do nosso corpo está aqui. Então, o Pilates ele faz isso, ele fortalece o corpo como um todo, porém o centro de força está nessa região, tanto para prevenção quanto para o tratamento. E assim, muitos atletas, eles fazem o Pilates, Cristiano Ronaldo, Gabriel Medina, muitos atletas fazem o Pilates justamente para melhorar a sua potência, a sua performance no esporte. Ou seja, então você que é desportista, inclusive eu agora virei um atleta, né? Novamente. Nato. Espero até o fim da minha vida. E, irmão, a quantidade de gente que corre naquela praia é um negócio impressionante, né? Eu já sabia que tem muita gente, mas não imagina tanta gente assim. Você não é mais um. Exatamente. É diferente. Mas enfim, é bom deixar aberto essa porta aí para as pessoas que trabalham, ou que vivem no esporte, elas saberem que o Pilates pode potencializar a performance dele, né? Com certeza. Então isso é importantíssimo para a gente deixar claro aqui para o pessoal. Laila, outra coisa que eu queria que você falasse conosco sobre, agora não só, tirando um pouquinho o Pilates de lado, sobre a fisioterapia de uma forma mais popular, né? O quanto ela pode ajudar e como você enxerga hoje a sociedade como um todo, né? Chegou aí o telefone, enfim, uma série de coisas que fez com que muita gente parasse mais de se exercitar, enfim. Como é que você tá vendo esse momento do mundo, enfim, da sociedade com relação a isso? Assim, a fisioterapia hoje em dia ela vem sendo mais procurada, justamente porque a sociedade ela vem mudando muito, digamos assim. Como você falou. Você sente uma procura maior hoje em dia? Sim. O uso da tecnologia, o uso dos vícios da tecnologia vem causando muitas dores, muitas alterações no corpo de muita gente, principalmente na região cervical. Então, assim, o uso do celular prolongado, geralmente não, a gente nunca levanta a cabeça para estar olhando na mesma linha, a gente sempre baixa. Então, você busca o relaxamento, o conforto, né? Isso. Ficar, né? Então, a dor na cervical hoje em dia é muito constante. A dor na lombar, que é a região mais baixa também, por sentar inadequado, de forma errada. Então, assim, os vícios posturais hoje em dia estão fazendo com que hajam mais dores, consequentemente as pessoas procurem mais a fisioterapia. Então, assim, com algumas alterações do dia a dia... Mas isso é muito interessante. Né? Com algumas alterações do dia a dia, a gente justamente poderia evitar algumas dores e evitar também a procura na fisioterapia. Por exemplo, o que é que você poderia falar para quem está do outro lado da telinha que evitasse esse tipo de situação, enfim, fizesse algo? A gente chama a parte de ergonomia, né? Que é a gente estar se ajustando sempre na posição correta. Um exemplo, ao sentar, a gente geralmente procura a forma mais confortável, que é se inclinar. Sim. Certo? Só que a gente tem 2 ossinhos no bumbum, que estão aqui. Põe a sua mão. Pegar no meu bumbum agora. Pegue no seu bumbum, sinta aí. Embaixo, tá? Tinha uma música que era assim, né? Como era a música? Você não quer dançar agora, não, né? Mas tinha uma música, já era do pagode. Como era, já tinha música? Pegue no bumbum. Pegue no... agora. Era do Tchan. Pois é. Então, assim, você sente aqui, né? Os 2 ossinhos. Faz tempo, né? Meu Deus do céu. Vai lá, vamos lá. Tibiais. Então, assim, quando você sente, é justamente o local que a gente deve sentar. Para evitar a sobrecarga na região lombar. Então, assim, são movimentos específicos, um exemplo. Aos trabalhos que são prolongados muito tempo sentado, a gente pode ficar em pé, pode fazer alguns alongamentos, uns agachamentos simples, justamente para estar vascularizando também a região, membros inferiores, para evitar como é que se diz?
a postura prolongada, entendeu? Entendi. E falando, pegando o gancho dessa questão da postura, enfim, de tudo isso, surgiu, né? Já existia o Ozempic e tal, e surgiu o Mounjaro, né, para salvar muita gente. Conte mais. Né? E assim, só que o Mounjaro, ele faz você perder muito rápido. Eu estou lendo bastante sobre isso, até porque eu estou usando, né, por causa da saúde, a mim está fazendo muito bem, né? Mas lembrando sempre, com o endócrino, com o nutricionista, né, com a Laila que está me acompanhando. Eu tenho também o trabalho do Diego Palagani, na praia. Né? Então, assim, é importante você ter todo esse acompanhamento. E o Mounjaro faz você perder muito rápido. Né? E é importante você fortalecer. Eu queria que você falasse sobre isso, que acho que pode ser um alerta importantíssimo, porque a galera está tomando o Mounjaro, né, à torta e à direita, né, digamos assim. Quer dizer, digamos não. É assim. Eu vou levar para o seu caso, certo? Que você está tomando o Mounjaro. Você sentia muita dor na articulação do quadril direito, certo? Muita limitação de movimento e encurtamento muscular extremo. Sim. Então, hoje, o que é que a gente está trabalhando? Ganho de mobilidade da região do quadril e da região também esquerda, já porque você andava compensando, estava sobrecarregando. Então, estamos ganhando mobilidade, ganhando o alongamento, e estamos ganhando o fortalecimento do membro. Então, assim, é importante a gente fazer o fortalecimento junto com a mobilidade e o alongamento. É uma tríade, digamos assim, que realmente funciona. Então, o Mounjaro é bom, certo? Mas, como você falou, tem que ter um acompanhamento correto, principalmente do endócrino, não pode ser tomado só porque quer emagrecer. Sim. Realmente tem que ter a obesidade, tudo certinho. Então, assim, sempre procura um educador físico, junto com a fisioterapia, no seu caso, pelo seu problema, para a gente poder ter resultados brilhantes, que estamos tendo, sim, na real, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que a gente está no caminho certo, da parte do seu tratamento, as dores aliviaram, sim, ganhamos mobilidade, estamos ganhando fortalecimento. A questão do core, do pilates, estamos tendo fortalecimento justamente para deixar os membros livres para o nosso objetivo, no caso, voltado para o kart, sim, que aí a gente já vê o desempenho no esporte. Sim. Então, assim, só benefício. Agora vamos imaginar o seguinte cenário, né, que é justamente nesse alerta que eu quero bater. Sim. Imagine, eu estava com 131 quilos, né? Da última vez que eu fui nutricionista, eu estava com 123, tinha 2 semanas de Mounjaro. Sim. Provavelmente já deve ter baixado dos 120. Né? Inclusive, essa camisa que eu estou aqui, gente, só para vocês terem noção, eu sempre fui meio ousado de comprar roupa sem ela caber, para mim fazer desafios. E essa camisa aqui eu comprei no São João, né? Em junho, quando eu fui com Vanessa lá para Caruaru. Inclusive, roupas fantásticas lá em Caruaru, mas todo mundo já sabe, né? E essa camisa, ela estava mais ou menos aqui, assim, ó, na barriga. Sexy. Aí, eu tava até com meu sogro na hora, a Vanessa nem tava. Meu sogro, tu vai levar essa camisa, bicho? Eu digo, vou, porque eu ainda vou usar essa camisa. Eu tava me preparando mentalmente pra dieta, tudo. E aí, pô, essa camisa tá dando e tal. Agora, vamos imaginar o cenário de que eu tivesse tomando Mounjaro, tivesse perdendo peso, mas eu não tivesse fazendo pilates, treinamento, nada. O que é que isso poderia ocorrer, ou pode ocorrer quem está fazendo ou vivendo essa situação? Não ia ter o ganho de massa muscular. Só ia ter a perda de peso, no caso, a perda da gordura. Muito provavelmente... Isso poderia ocasionar o quê? Dependendo se o paciente tiver alguma disfunção musculoesquelética, vai ocasionar dor. Muita dor. Depende da região que ele tenha comprometimento. E isso pode fazer até com que ele tenha um reganho ou não? É complicado, aumento, né, da dor, sim. É porque ele não vai conseguir treinar, enfim, vai ser Porque tem que ter a atividade física junto com o uso. Paralelo, né? Isso. Certo. Laila, queria que você olhasse para essa câmera aqui, porque bota na câmera da Laila aí, que ela tá falando aqui de frente para mim, mas o rosto dela não tá aparecendo nítido para a telinha. Por favor, Laila. Isso aí. Olha como é linda a Laila. Tá vendo? Muito bem. Laila chegou aqui para bater esse papo com a gente, que inclusive está sendo importantíssimo, muito produtivo. Laila, com relação ao esporte, né? Eu já trabalhei muito com futebol, vi, né, fisioterapeutas fantásticos, um deles que eu sou um fã incondicional é o Afonso Brasileiro, um cara
fisioterapeuta do CSA, tem o Bruno Almeida do CRB também, tem o André, né? Tem enfim, tem vários fisioterapeutas. Grandes nomes. Né? Nomes fantásticos. E eu queria que você falasse um pouco sobre a fisioterapia no esporte. Sim. Né? Como é que ela funciona, a importância dela até na prevenção, não sei se também é feito prevenção na fisioterapia esportiva. Sim. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado do esporte. Já que eu estava lendo, né, eu gosto muito de ler, enfim, acompanhar não só notícias, mas tá sempre atualizado. E eu vi uma notícia muito interessante, que é o grande tema aqui do programa, né, que é o empreendedorismo. Que muitos empreendedores eles estão deixando de lado aquela rotina de reuniões em bares e tal, e voltando para o lado saúde mesmo, né? E também levando os colaboradores nesse caminho. E aí, meio que o esporte vai começando a ganhar uma força gigantesca, né? Todo mundo correndo na praia, todo mundo... Inclusive tem aniversário agora também que o pessoal está fazendo corrida, né? Você ficou também? Sabendo? Não, também. Tava sabendo. É verdade? Verdade. Olha que massa. Tá vendo? Lá em São Paulo mesmo, o povo não bebe mais à noite. Todo mundo faz festa em café de manhã. Então, assim, as coisas estão mudando muito. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Da importância dessa galera que está migrando também para o esporte e tal, enfim. A fisioterapia, num contexto geral, não só no esporte, ela é tanto para prevenção quanto para tratamento, certo? Então, assim, primeiro, o indivíduo ele precisa conhecer o seu corpo, porque o corpo ele começa a dar sinais antes de levar a um patamar extremo, digamos assim. Então, vou pegar agora no esporte que estamos na moda, né? A corrida. Geralmente, na corrida, os músculos eles são muito exigidos, a depender de quantos km você vai fazer. Então, assim, o ideal é pelo menos uma vez na semana o atleta estar fazendo uma liberação instrumental, uma liberação manual, uma ventosa, justamente porque a musculatura ela vai estar contraída. Então, você precisa dar um descanso, você precisa dar um tratamento especial para aquela região. Muitos atletas eles têm canelite. Não sei se você já ouviu falar, principalmente os que correm. Uhum. É muito comum. Popularize o que seria canelite. Dor na canela. Muito bem. Então, assim... Desculpa aí. É necessário justamente procurar um fisioterapeuta, porque quando a gente vai fazendo esse trabalho já semanal de liberação, de ventosa, todos os recursos infinitos, graças a Deus, que temos na fisioterapia, a gente já está prevenindo a lesão. Por quê? Quando a gente tem uma lesão, a depender do grau da lesão, o tempo que se afasta do esporte é muito grande. Então, assim, é melhor a gente prevenir do que a gente tratar. Sim. O ideal é esse, é você conhecer o seu corpo, procurar o fisioterapeuta para fazer o trabalho semanal e levar um tempo bem longo no esporte. Bom, a gente já falou, acho que de forma bem bacana, sobre fisioterapia, enfim, as nuances dela. Vamos falar um pouco do empreendedorismo. Sim. Eu conheço várias pessoas que são fisioterapeutas e eu ouço muitas reclamações com relação a mercado de trabalho, espaço físico para trabalhar, clínicas suficientes para a quantidade de profissionais que tem. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, né? E você é uma pessoa que está empreendendo, aos pouquinhos você está fazendo curso, está estudando para poder encaixar esse lado empreendedor na fisioterapia. Eu queria que você trouxesse essa visão sua e como é que está esse processo seu de empreender na fisioterapia. Então, a fisioterapia hoje em dia, graças a Deus, está tendo muitas formações, né? Muitos formandos, cada vez mais crescendo mais. Eu, particularmente, desde que me formei, sempre trabalhei no interior. É um público que eu gosto muito. Me aventuro muito, né? Vocês sabem. Já ganhou galinha? Já ganhei galinha. Já ganhei macaxeira, já ganhei jaca. Eu ganhei uma vez... mais diferente você ganhou não, assim. Eu já ganhei... Não, eu já ganhei uma macaxeira uma vez desse tamanho, que parecia um inhame, que eu fiquei até na dúvida do que era. Mas, assim, polpa de mangaba, já ganhei muita coisa. Mas galinha doce mesmo? De jaca... Mas galinha você ganhou? Lógico que sim. Viva? Lógico que sim. O que você fez com a galinha? Matou e comeu, né? Vai, continua. Então, assim, eu sempre tive um público muito grande, assim, no interior. E
desde que eu vim, me mudei para Maceió, porque, na verdade, eu sou de Maceió, passei um tempo no interior e voltei. Então, agora eu estou começando realmente os meus trabalhos em domicílio. Trabalhei em algumas clínicas aqui em Maceió, aumentei meu currículo, graças a Deus, faço os cursos, como você falou, o último que eu fiz foi de acupuntura e crânioacupuntura, que é fantástico, quero usar com você, inclusive. Então, assim, hoje em dia, o meu público aqui em Maceió, eu não estou trabalhando numa clínica fixa, eu trabalho realmente em domicílio. Amo esse público, é muito bom. Faz o seu tempo também, né? Faço. Consegue organizar seus filhos e tal. Isso, consigo me organizar, trabalho em casa, os filhos, os atendimentos. Então, assim, eu gosto porque a gente consegue ver de tudo. A gente trabalha com um idoso, a gente trabalha com uma criança, a gente trabalha com uma jovem criança. E assim a gente vai. Então, estou aos poucos tentando realmente fazer a minha marca, fazer o meu nome. Gosto muito do que eu faço, amo, na verdade, o que eu faço. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo a fisioterapia. Então, assim, espero realmente ajudar o máximo de pessoas que eu posso, porque eu acredito muito que quando a gente faz aquilo com amor, a gente faz o bem, a gente consegue crescer. Hoje, logicamente, a gente precisa da parte financeira, porque o mercado é todo esse, mas eu gosto do que eu cultivo. Eu gosto de ver a transformação. Eu estou com um paciente que eu estou para dar alta, que ele teve uma fratura no úmero, uma fratura no braço, que eu precisei explicar a ele que eu precisava mexer na mão dele, porque estava afetando o braço todo e ele não entendia. E com o passar da fisioterapia, ele viu que realmente não era algo banal. Ele fraturou, mas ele não tinha movimento no ombro, ele não tinha movimento no dedo. Então, assim, é algo fantástico ver a evolução, ver o crescimento do paciente, assim como eu estou vendo a sua. Então, coisa assim, é fantástico. E é muito bom ver isso, Lália, porque, às vezes, tudo que você falou, eu vivo, né? Eu sinto vindo de você. Eu quem o diga. Mas, às vezes, é muito importante você externar isso, né, para as pessoas, né, que possam ver, possam alcançar, que existem pessoas que não pensam somente no dinheiro, que elas pensam realmente que precisam do dinheiro, obviamente, mas que tem um propósito, que o propósito final é justamente fazer você ficar bem. Isso. E isso é muito legal. Eu estou extremamente feliz, né, de ter batido esse papo com você, de ter conversado. Inclusive, isso vai acontecer mais vezes, porque eu tenho alguns projetos e ideias para o podcast NHS, de fazer uma mesa redonda, enfim, uma série de coisas que vai voltar a ter fisioterapia e dentre outros assuntos. E eu estou muito feliz, de verdade, por você ter participado, né? Como sempre, fala muito bem, já virou uma repórter lá do interior. Quem sabe, né? E, Lália, fiquei muito feliz. Obrigado pela presença, pelas explicações. E eu espero que realmente que você só cresça tanto no empreendedorismo, na fisioterapia, mas que principalmente continue ajudando pessoas. Eu quem agradeço pela oportunidade. Obrigado por você me endoidar assim às vezes, mas eu amo demais esse cara. É uma pessoa fantástica, é um amigo fantástico e eu só desejo o melhor sempre. Tamo junto. Deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Amostradinho Petiscaria, né? O Zé Frouxim, dizem que esse restaurante é muito bom, de carne de sol, inclusive. Né? O Zé Frouxim, o André Vasco, né? A V Contabilidade, né? Uma equipe sensacional, a Dani Sal, né, que é uma loja de óculos fantásticos, e tem outros produtos lá também, né, são os nossos patrocinadores aqui do podcast NHS. Mais uma vez agradecendo a Laila, agradecendo a você, vai bater no microfone, agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha. Logo, logo estaremos de volta, você vai acompanhar os cortes aí desse programa, pode acompanhar o programa na íntegra, que valeu muito a pena aí para você que assistiu, e acompanhe também os programas que já foram lá, já que você não assistiu, e os que estão por vir. Beijo no coração, fique com Deus, a gente volta logo logo. Tchau, tchau.